Queridos, abra aí a sua Bíblia se você trouxe, ou o seu smartphone, ou o seu iPad, ou o seu iPhone. Alguns têm a Bíblia agora até narrada, né? Então, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 16. 16, 13 ao 16. Aqui Jesus está levando seus discípulos a uma experiência muito bacana com ele. Diz assim o texto: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que Jesus, quando começa aqui no livro de Mateus, ele começa narrando aqui essa história desse evento de Jesus passar por uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Por que Jesus sai do meio judeu e vai para um lugar gentílico, aonde as pessoas adoram a Baal? Essa cidade aqui, ela tinha o nome de Balinas, porque as pessoas, ali era o centro da adoração de Baal, Cesareia de Filipe. E agora o nome dessa cidade, inclusive os gregos que moravam por ali, eles adoravam um deus chamado Pan. Pan era o deus que incentivava a agricultura e a fertilidade. E o povo tinha essa ideia desses tipos de deuses, tanto Baal, como aqui você está vendo Pan, Banias, que era outra espécie de deus que estava ali sendo adorado naquele lugar. E de repente Jesus está levando seus discípulos com ele, para ter uma experiência fora do seu campo de atuação, fora do lugar de costume, onde eles eram monoteístas, onde as pessoas adoravam um único Deus. Agora Jesus está falando: vamos comigo. Essa cidade era muito bonita, mas era uma cidade que tinha um povo muito pagão. Eles acreditavam que as pessoas viviam ciclos de vida. Aliás, isso era um conceito que estava até entre aqueles que seguiam, na verdade, a Deus. O próprio povo judeu acreditava que, de repente, Jesus era a personificação de João o Batista. Alguns pensavam que Jesus era Elias. Aliás, Herodes, ele cria que, de repente, Jesus era esse precursor, João o Batista, que viria antes daquele que era pregado pelos judeus, que seria o rei. Aqui tinha um bocado de problemas, político, social. Jesus, pelo que ele diz ser, ele interfere na situação da sociedade, dos poderosos. E é interessante que Jesus, ele leva os discípulos para viver num contexto onde as pessoas tinham esses diferentes conceitos de quem é Deus. E aí Jesus, nesse contexto, ele quer saber com quem que ele está lidando. Jesus está chegando aqui na metade do seu ministério, ele já está pregando há muito tempo, agora ele está questionando os seus discípulos. Vamos até Cesareia de Filipe, um lugar e um contexto em que as pessoas pensam tudo sobre mim. O Senhor vai fazer agora um exame final com os seus discípulos. Em linguagem educacional, seria como se o Senhor estivesse aquecendo aqui o negócio para chegar numa pergunta muito difícil para se responder. Então ele começa com a primeira pergunta: o que vocês acham que o mundo, que as pessoas ao redor pensam da minha identidade? Quem vocês acham? Queridos, é muito importante que eu e você aqui saibamos fazer uma leitura do que as pessoas ao redor de nós pensam sobre Deus, pensam sobre Cristo, pensam sobre o Espírito Santo. Porque se você não souber responder isso, sem dúvida você está na mão
daqueles que querem te manipular. Se você não souber quem é Jesus, pode ter certeza que você é uma presa de qualquer vento de doutrina que apareça. Jesus está levando esses homens aí, porque Jesus sabe que ele tem 3 anos e meio para cumprir aqui na terra, que daqui a pouco ele vai morrer, e é necessário saber com quem que ele conta, para levar o seu nome adiante, para fazer com que esse mundo entenda que só através do Filho de Deus esse mundo pode ter esperança. Mas ele precisa saber aonde estão esses discípulos, até que ponto eles entendem, como eles podem dizer que teologia eles estão seguindo. Você sabe que a teologia que você tem é a única coisa que te faz tomar decisões. Toda vez que você estiver falando em Deus, você está sendo um teólogo. O quão profundo você é como teólogo depende de você. Mas toda vez que você fala em Deus, você tem princípios, você tem leis, você tem demandas, você tem aqui preceitos. Todas essas coisas estão fundidas nessa palavra de Deus que faz com que você tome decisões baseado naquilo que você crê. E é isso que nós estamos falando aqui. Jesus está testando os seus discípulos. Ele quer que os discípulos digam o que o povo está dizendo sobre mim. É bom que você saiba o que o povo está dizendo, porque sem dúvida, queridos, se você olha a situação do Brasil hoje, se você vê o que o povo está decidindo sobre Deus nos palácios, no Congresso, no Senado, você vai perceber que as pessoas não têm um conceito correto sobre Deus. Não importa se eles têm um amorzinho por Jesus. Não importa se eles estão dizendo que Jesus é um bom cara. Aliás, tem muita gente que fala que Jesus é o cara. Que Jesus é um bom líder. Que Jesus é um bom filósofo, que Jesus foi um bom mestre. Ele é tudo isso, mas é muito mais do que isso, e é exatamente essa proposta que Jesus quer levar aos seus discípulos. Venham comigo até Cesareia, me digam o que esse povo acha que eu sou. E aí você vê as diferentes respostas. Queridos, se a gente vai ver aqui, na nossa sociedade, que as pessoas estão falando de Jesus, tem muita gente dizendo, olha, Jesus é muito legal, eu gosto dos ensinos de Jesus. Aliás, de repente tem gente aqui, essa manhã, que está pensando que Jesus é realmente isso, um bom homem, que deu bons princípios, que ensinou boas coisas. Ele, de repente, foi um bom filósofo, foi um dos melhores líderes que a humanidade já teve. Talvez você ache até que Jesus é um dos caminhos que leva o homem a Deus. Era isso que Jesus estava testando com os seus discípulos. O que vocês acham que o mundo pensa sobre mim? E os discípulos começam a dizer, olha, o mundo está dizendo isso. E aí Jesus faz uma pergunta muito mais difícil, embaraçosa, porque se você não souber responder isso, é uma questão de salvação ou perdição. Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? Porque eu tenho andado com vocês. Eu tenho caminhado com vocês. Eu vi vocês nascerem desde o primeiro dia até agora. E eu escolhi vocês no meio de tantos discípulos, e aqui ele está falando para quem segue. Não é para quem fica do lado olhando, não é para o mundo lá fora, ele já perguntou sobre o mundo, e a gente sabe aqui o que o mundo diz sobre o Senhor. Mas agora o Senhor está perguntando para os seus discípulos, para aqueles que andam com o Senhor, que caminham com Ele, que viu o sofrimento dEle, que viram os milagres que Ele fez. Eu fico imaginando aqui, na mente dos discípulos, quantas coisas interessantes deve ter passado, quando Jesus faz essa pergunta. Quem você acha que eu sou?
E, logicamente, eles viram Jesus que tocava no leproso. Eles viram Jesus que dizia, eu e o Pai somos um. Eu até agora trabalho porque meu Pai trabalha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse Jesus, que é muito mais do que um bom líder. Esse Jesus que é muito mais do que alguém que simplesmente passou por esse mundo e fez sucesso. Jesus, Ele é muito mais para você, porque só Ele pode te dar a salvação. Essa é uma pergunta que deixa a gente aqui um pouco embaraçado para responder, porque invade a tua privacidade, invade quem você é. Aqui nós estamos falando de alguém que não respeita o quanto você tem, o quanto você deixa de ter. Aqui nós estamos falando de alguém que entra no teu coração e vai como uma espada, arrancando tudo aquilo que deixa o homem diante de Deus indefeso. É esse Cristo que está testando os seus discípulos. É esse Cristo que está dizendo para você essa manhã, eu quero invadir a tua privacidade. Eu quero entrar no teu coração, eu quero abrir esse coração, eu quero fazer um trabalho tão profundo em você, mudar os teus conceitos, mudar a tua forma de ver a vida, mudar como você tem visto a minha presença todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aqui não é um conceito de vida. Nós estamos falando do próprio estilo de vida. Estar próximo de Jesus, ter um amorzinho por Jesus, não é suficiente. É necessário que eu possa dizer como Pedro disse. Interessante que Pedro é o bocão. Pedro, o negócio dele, ele é impulsivo. Qualquer um que fazia uma pergunta, ele era o primeiro a responder. Aí Pedro, quando Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou pelos outros. Ninguém teve coragem de responder a pergunta teológica. Mas ele deu para nós o compêndio necessário para sabermos quem é a salvação da humanidade. Estamos juntos, irmãos? Sem essa afirmação de Pedro, tu és o Cristo. E olha, para ele dizer isso, naquela época era muito mais difícil do que dizer isso agora. Naquela época era apenas 12 que viviam com Jesus. Apenas 12 que tinham que entender profundamente a história de Jesus. E não somente a história da presença de Jesus entre eles, mas também o histórico de todo Israel. Quem é esse Cristo que foi preparado no Velho Testamento, que cumpre 330 profecias na sua presença entre eles? Quem é esse Cristo que faz todos esses milagres provando ser o Messias? Quem é esse Cristo que está provando na história que ele verdadeiramente, pelo que ele fazia, era o Filho de Deus? Então aqui a resposta de Pedro, ela não está baseada em um sentimento do momento, de algo que a gente fala por falar. Isso aqui não é resposta memorizada, é resposta de quem está convivendo com o próprio Filho de Deus. Por isso, queridos, que eu não posso achar aqui que eu estou salvo, simplesmente porque eu vim na igreja, ou simplesmente porque eu me batizei. Batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Amém, irmãos? É essa pergunta que eu preciso responder diante dos homens. Dizer que, olha, eu gosto de Jesus.
não é suficiente para a salvação. Dizer, olha, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém, não é suficiente para a salvação. Dizer que, olha, eu estou quase lá, pastor, você está quase me convencendo, eu não estou aqui para convencer ninguém. Aliás, a coisa mais difícil de convencer uma pessoa é a ressurreição de Cristo. No entanto, queridos, se você viaja até Jerusalém, vai visitar em Israel o túmulo onde estava Jesus, ele está vazio. O mundo até hoje não provou que Jesus não é verídico na história. Eu conheço um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. Esse homem tentou provar, por todos os meios, que Jesus foi uma falsidade, um lunático, porque só alguém morre daquele jeito. E ele era professor de universidades nos Estados Unidos. Ele leva um bando de jovens, estudiosos, filósofos, para ir até a cidade onde Jesus é crucificado e o túmulo de onde Jesus sai. E no meio dos seus estudos, ele encontra muito mais documentos que provam a veracidade da história de Jesus do que a veracidade do próprio Estados Unidos, de onde ele vinha. Há muito mais documentos falando de Jesus em todas as sociedades do mundo, até mesmo aquelas que são contrárias à fé cristã, querendo provar que Jesus foi uma falsidade e não consegue. Irmãos, o mundo lá fora está dizendo que Jesus foi só um profeta. O mundo lá fora diz que Jesus nem morreu. Uma última teoria era que Jesus não morreu. Ele foi colocado em lençóis ali dentro daquele túmulo. E depois, eu não sei como é que ele saiu daqueles lençóis todos, porque diz que foram só 45 quilos de ungüentos que passaram naquelas vendas que colocaram Jesus ali totalmente amarrado. E de repente uma pedra de 2 toneladas com selo romano na porta. 4 guardas que se revezavam a cada 4 horas. Queria saber como é que Jesus saiu dali, todo amarrado. Dizem que ele teve uma parada cardíaca, se recompôs, saiu fora e ninguém soube do paradeiro desse homem até hoje. Não é interessante isso? De repente saiu, pulando, empurra uma pedra de 2 toneladas, passa por uma guarda romana que se revezava a cada 4 horas. Queridos, eu conheço uma história bíblica que diz que um anjo aparece, a pedra se move, o corpo de Cristo passa por aquelas vendas ficam, e ele sai, e de repente ele vai se encontrando com os seus discípulos, e cada um deles reconhece que esse aqui é o Deus vivo entre nós. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tocou meu coração, aquele que me fez diferente, aquele que mudou a minha história, aquele que pode mudar a tua história essa manhã, porque Ele é Deus. Pedro tinha razão, e você pode ter razão essa manhã em dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui tem muita teologia, porque Ele é aquele mesmo Cristo que estava com Deus na eternidade, quando Deus pensou em você. Lá na eternidade passada, quando nenhum de nós estávamos aqui, Deus já sabia quem você era. Deus conhece sobre você. Ele tem você em conta. E Ele cuida das tuas necessidades. E se você está aqui, foi porque Ele te escolheu. Ele só quer uma coisa de você, que você saiba dizer quem Ele é para você. Eu não estou aqui, irmãos, para ficar querendo torcida. Eu não sou nenhuma pessoa que pode convencer ninguém. Não dá. Essa coisa tem que ser pessoal. Eu tenho que sentir Jesus aqui dentro. Isso é pessoal. Por isso que você não pode achar que só porque mamãe, ela seguia uma outra religião, eu tenho que ser fiel a ela enquanto viver. Eu conheço pessoas que são assim. Mamãe era dessa religião, eu vou morrer nessa religião.
Papai era dessa religião, disse para mim antes de morrer, nunca deixe a nossa religião. A minha pergunta para você é, quem você acha que Cristo é? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ele é o único caminho. Se alguém aqui hoje pensa, existem vários caminhos que levam o homem a Deus. Sim, para o julgamento. Porque é naquele dia que o Senhor vai separar as pessoas. É naquele dia que Ele vai dizer quem é quem. E olha, queridos, essa manhã é o dia da salvação. Quantos aqui um dia teve que dizer para o Senhor, Senhor, eu quero essa verdade, que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Levante sua mão. Olha que coisa linda. Se você ainda não disse isso, talvez essa manhã seja um momento de você dizer aqui, entre todos nós, aqui ninguém tem vergonha de nada. Sabe por que nós não temos vergonha? Porque Jesus não teve vergonha de morrer por nós. Porque houve um dia que o Senhor foi lá na cruz para mostrar para todos nós, olha, eu passo a tua vergonha, para que você nunca mais seja envergonhado por pecado algum. Talvez se você entrou aqui essa manhã pensando que, poxa, eu queria estar naquelas águas ali. Eu queria estar ali dentro. Eu queria que Jesus me perdoasse. Mas eu acho que eu não tenho jeito. Deixa eu te dizer uma novidade bacana. As boas novas de Jesus é que você é aceito, que você é amado, que você é perdoado a partir do momento que você abre o teu coração e diga, entra Jesus, faz de mim a tua morada. Porque quando Jesus entrar, pelo Espírito Santo que te convence agora mesmo, Ele faz de você uma nova pessoa. Você nunca mais vai ser o mesmo. Tua casa vai mudar, teus sonhos vão mudar, teus negócios vão mudar. Você vai ver tua vida totalmente nova. Teu casamento vai mudar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu tenho visto isso. Eu não troco Jesus por nada, por nada.